você tem lipedema, tenho certeza que já ouviu de tudo sobre dieta. Corta carbo, corta leite, corta glúten, come só proteína. Não, mas se comer muita proteína você vai ficar inflamada. Enfim, uma porção de ideias mirabolantes, uma porção de informações desencontradas e que não dão certeza do que a gente realmente precisa fazer. Então, hoje eu vou falar para vocês, à luz da ciência e da prática clínica, o que realmente funciona, sem modismos e sem extremismos. Então, se você se interessa por esse tipo de informação, se inscreva aqui no canal, fique aqui com a gente, porque a gente está sempre trazendo conteúdo sobre lipedema. E manda esse vídeo para aquela sua amiga que você também sabe que tem lipedema. Bem, quando a gente pensa no lipedema, o lipedema é uma condição inflamatória. E nessas condições, o nosso estilo de vida tem um poder muito grande de interferir nessa inflamação. E a alimentação é uma ferramenta muito poderosa e que nos traz respostas de forma acessível, de forma até muito rápida, melhorando nossa dor, melhorando a sensação de peso nas pernas, enfim, trazendo realmente resposta para o que a gente precisa. Um outro ponto importante que a gente precisa ressaltar é o nosso consumo de proteína. A gente precisa do consumo de uma boa quantidade de proteína todos os dias. E o que seria essa quantidade adequada? Pelo menos ali 1,2 gramas por quilo de peso. Por quê? Porque no lipedema, além da gente ter um acúmulo maior de gordura, a gente tem uma dificuldade maior de ter ganho de massa muscular. Se a gente consome pouca proteína, essa dificuldade aumenta ainda mais. E pior, no processo de emagrecimento, às vezes a gente acaba perdendo muita massa muscular. Então, é muito importante que a gente consuma proteína de forma adequada. Além disso, o consumo de proteína pode ajudar a controlar a subida da glicemia, né, da glicose no sangue depois que a gente come e até aquela vontade de ficar comendo toda hora, porque ela tem sim um papel ali na nossa saciedade. Então, a gente precisa escolher proteínas de boa qualidade. Escolher proteínas de origem vegetal, como feijão, lentilha, grão de bico. A gente escolher proteínas animais mais magras, então carnes brancas, né? As carnes vermelhas nos cortes com menos gordura, ovos, para que a gente realmente atinja ali a quantidade que a gente precisa. Em algumas pacientes, às vezes, vai precisar, inclusive, de suplementação. Bem, outro ponto importante são as gorduras. Às vezes a gente coloca as gorduras como se fossem vilãs. E a gordura não é uma vilã, mas a gordura ruim é. Então a gente precisa escolher gorduras que sejam também de boa qualidade. Isso a gente vai ter no azeite, a gente vai ver nas oleaginosas, nas castanhas, nas nozes, a gente vai ver gordura boa também no consumo, por exemplo, do abacate. Então, a gente também pode consumir gorduras que sejam de boa qualidade, sempre evitando frituras, sempre evitando gordura em excesso. A gente precisa lembrar que a gordura, ela tem muita caloria, então principalmente para aquelas mulheres que precisam perder peso, se a gente colocar grande quantidade, mesmo que elas sejam boas, elas vão levar ao ganho de peso ou vão dificultar a perda. Então, assim, é importante a gente colocar numa quantidade que seja controlada, que a gente não tenha nenhum exagero. E eu não estou falando sobre fazer dietas da moda, eu estou falando sobre o manejo clínico do lipedema. E o que então a gente deve consumir ou evitar o consumo? O primeiro grupo que eu gostaria de ressaltar e que a gente deve diminuir de forma considerável ou mesmo evitar por algum período são os ultraprocessados. Aqueles alimentos que passam pela indústria por normalmente várias fases ali de processamento, onde são adicionados corantes, aromatizantes, muitos adoçantes, enfim, muita química. Geralmente são aqueles produtos com um rótulo enorme e que vêm com muitos nomes que a gente mal consegue ler. Aquele monte de química costuma deixar a gente bastante inflamado. Além disso, é importante a gente diminuir o açúcar, que para mim é das coisas mais difíceis, é o que eu tenho mais dificuldade de conseguir, e as farinhas refinadas. Outra coisa que costuma inflamar com muita frequência é o álcool. Então, o ideal seria realmente que não houvesse consumo. Mas para quem gosta muito, o que eu recomendo? Que seja pouco frequente,
que seja pouca quantidade, que quando consuma você beba bastante água para se manter hidratada e que ainda preste atenção no que está comendo enquanto bebe. Eu sempre brinco com as pacientes que as pessoas normalmente não comem salada bebendo álcool. Então a gente precisa prestar atenção porque com frequência as pessoas bebem vinho, cerveja, comendo fritura, queijos embutidos e isso também pode levar a uma piora do lipedema. Então a gente precisa diminuir esses grupos que eu falei e acrescentar os alimentos in natura, aqueles alimentos que não tiveram nenhum tipo de processamento ou foram minimamente processados. Então as frutas, verduras, legumes, as oleaginosas, que são as nozes, castanhas, né? E todos dessa família ali que tem gorduras boas. A gente aumentar o consumo de temperos naturais, de especiarias, enfim, tudo que a nossa avó já considerava comida. Aquela velha história da gente descascar mais e desembalar menos. Porque esse tipo de dieta é a dieta que normalmente é boa para qualquer outra doença, mas é a que vai melhorar, que vai desinflamar o nosso lipedema. Ah, mas eu já fiz tudo e não tive resposta. Primeira coisa é a gente prestar atenção o quanto foi esse fiz tudo. Porque às vezes a gente faz por um período muito curto, faz uma dieta extremamente restrita que não consegue levar adiante. Às vezes a gente troca, eu já fiz muito isso, como eu quero reduzir a caloria, aí eu compro uma porção de barrinha, diet, esses produtos fit, que às vezes também são cheios de química. A gente às vezes paga mais caro achando que são produtos saudáveis e muitas vezes não são. E além disso, a gente, se não resolver, a gente precisa olhar para alguns grupos específicos. E aí a gente vai pensar no que a gente sempre ouve sobre glúten, sobre lácteos. Não é toda mulher com lipedema que precisa retirar esses alimentos da rotina. Isso precisa ser testado, ver como que responde em você. Caso você vá tirar, a gente tem que pensar no que a gente vai substituir. Então, assim, quando a gente pensa nos lácteos, por exemplo, eles são fontes importantes de cálcio, então a gente tem que ver se vai precisar repor. Então, assim, é importante que a gente teste e que a gente faça todas as trocas que são necessárias para a gente conseguir retirar algum grupo de alimento de forma que não nos prejudique. Então, eu sempre falo que lipedema é autoconhecimento, porque a gente tem que descobrir o que funciona para cada uma de nós. Porque embora seja a mesma doença, lipedema, ele se manifesta de forma muito diferente em cada uma das pacientes. Então, tem gente sim que se sente inflamada com glúten, tem gente que se sente inflamada com lácteos, de maneira geral, mesmo sem lactose. Tem outros que são só com a lactose. Tem gente que consegue consumir esses dois grupos sem problema. Então, não é uma coisa que a gente vai cortar da listinha para todo mundo. Os ultraprocessados, o álcool, tudo isso que eu falei antes, todo mundo deveria diminuir, inclusive quem não tem lipedema. E você não precisa ser perfeita, fazer 100% da dieta 100% do tempo. A gente precisa de estratégia, de constância, de fazer os nossos episódios de exagero, as nossas escolhas que não estão tão alinhadas com o ideal da nossa dieta, de forma estratégica, pontual, escolhendo, né, a situação que realmente aquilo vale a pena. Então, se você está sofrendo, se você está aí cheia de dor, se você está frustrada, respira fundo, respira aqui comigo. E entenda, seu corpo, ele não está te traindo, ele não está te sabotando, ele está só te pedindo ajuda. E você pode ajudá-lo fazendo uma dieta anti-inflamatória. Você vai realmente ter resposta a hora que você conseguir modificar alguns hábitos da sua alimentação. A alimentação é uma das coisas que mais impacta no resultado do nosso lipedema. Então, saiba que você não está sozinha. A gente está aqui. O Clube Lipedema é para ser seu também. A nossa intenção é trazer conteúdo de qualidade, é conseguir ajudar mais pessoas e a gente quer a participação de vocês. Então, se inscrevam aqui no canal, enviem para aquelas pessoas que você acha que vão se beneficiar com essas informações, comentem, mandem sugestões, porque a gente realmente quer fazer um lugar
que traga todo mundo para junto da gente. Até mais!